Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Olá, bem-vindo a todos a mais um programa Momento Pet. Estamos hoje aqui numa ONG chamada Garra, uma ONG que presta serviços à Marília região desde 2014, e vamos saber um pouquinho mais sobre como que é o trabalho deles, através de uma entrevista com a Helena Barradas, que é a presidente da ONG. Atualmente temos cerca de 80 cães no abrigo, desde filhotinhos até cães mais idosos, mas já passaram por lá, pelo abrigo do Garra, mais de 400 animais, sendo que 80% desses cães já foram encaminhados para novos lares. A outra parte, a maioria ainda está no abrigo, e nós ainda temos muita esperança que alguma família os encontre e possa adotá-los. São cães lindos, são cães muito carinhosos, alguns um pouquinho mais assustados, mais desconfiados devido ao sofrimento que passaram, terem sofrido maus tratos, terem sido abandonados, às vezes adotados e devolvidos. Então são cães que, em sua maioria, têm muito amor para dar e precisam de um lar, né? Precisam saber o que é um lar, precisam saber o que é ter uma família. No abrigo nós fazemos o que a gente pode por eles, damos o nosso melhor, damos o nosso tempo, damos nosso carinho para eles, mas nada como ter uma família. Hoje a nossa maior dificuldade no abrigo é com relação aos recursos financeiros. Atualmente pagamos um aluguel de R$ 1.400, então todos os meses nós temos que batalhar e contar com as doações da população para chegar nesse valor e não ter problemas, porque além do aluguel a gente também tem a conta de energia, tem as contas nas clínicas veterinárias, então a nossa despesa é bem alta e realmente é bem difícil arrecadar todos os recursos de que a gente precisa para manter a ONG funcionando, manter os animais sendo bem alimentados, mantê-los em tratamento quando é necessário, e dar para eles tudo de que eles precisam. Então hoje o nosso maior desafio é a gente conseguir o recurso que a gente precisa para sustentar a ONG. A gente percebe que é nesse período do ano, finalzinho do ano, época de festas, é que o número de abandonos mais aumenta. As pessoas às vezes vão embora, voltam para sua cidade, voltam para sua família e esquecem que aquele animal, aquele cão, aquele gato ou qualquer outro animal de estimação faz parte da família também. Então o número de animais nas ruas aumenta muito nesse período e é muito importante a gente ter a consciência, a gente conscientizar os nossos amigos, a nossa família, de que o animal não é descartável, né? De que se formos mudar alguma coisa na nossa vida, se formos nos mudar, os animais têm que ir conosco, eles são responsabilidade nossa a partir do momento que nós encontramos e escolhemos esse animal para viver conosco, escolhemos adotar esse animal. Então, realmente é um pouquinho complicado quando chega esse período e a gente começa a ver um aumento no número de cães, gatos e outros animais abandonados nas ruas à própria sorte, né? Animais que já tiveram uma família, que sabem o que é ter uma família, o alimento garantido ali todo dia, e agora precisam buscar nas ruas do jeito que eles não sabem e correndo o risco de sofrer maus tratos e outras eventualidades também, atropelamentos, contrair doenças. Então esse período é bem complicado com relação ao abandono de animais.
as denúncias que a gente recebe geralmente vêm via Facebook. E o resgate, na verdade, depende muito de como a gente está com relação ao espaço no abrigo, porque nosso espaço é limitado, nosso número de voluntários é limitado, além dos recursos, como eu já falei, mas principalmente a questão de espaço. Então, a gente, se tem a condição de acolher, a gente vai até esse animal, alguém averigua, alguns voluntários averiguam, a gente encaminha para uma das clínicas que nos atendem, fazemos os exames necessários para ter certeza que não tem nenhuma doença contagiosa ou que não vai precisar de tratamento de imediato ali, e depois eles já são encaminhados diretamente para o abrigo. Muitas vezes são alocados com outros cães dentro das baias, a gente tem que fazer testes para que possa colocar um animal novo com outros cães que já estão habituados no abrigo. Dependendo dos casos, a gente também coloca na casa, geralmente mães com filhotes ou mães prenhas ficam na casa até que os filhotes estejam em condições de serem doados e a mãe possa ser realocada numa baia também. Bem, quando nós recebemos alguns cães muito assustados, muito bravos, briguentes, é realmente um pouquinho difícil no início, até que eles se habituem conosco, até que eles entendam que ali eles vão ser respeitados, vão ser cuidados e amados. Então, a gente recebe cães assim, é muito comum, mas hoje no abrigo os cães que estão lá, eles são muito dóceis. Às vezes eles latem, claro, quando chega algum desconhecido, mas é porque eles estão dentro da baia. Mas a gente até costuma dizer que os cães do abrigo, eles não são cães de guarda, eles são cães de companhia, porque eles são carentes, são muito carinhosos, mas quando chega um cão no estado agressivo, a gente leva alguns dias até que esse cão se habitue no lugar, até que ele se habitue com as pessoas que estão indo ali, porque a gente não sabe o que esses cães sofreram, né? Muitas vezes foram maltratados mesmo, apanharam, levaram chutes, ficaram sem comer, e muitas vezes essa agressividade é só um sinal do medo que eles sentem, de serem tão assustados e tentarem se proteger contra tudo aquilo que eles já viveram antes. Então foram vários casos, um deles foi o Snoopy, que era um cãozinho que a gente não conseguia chegar perto, mesmo dentro da baia, ele não deixava a gente encostar nele, e latia, e a gente tinha que ficar um pouquinho longe, mas algumas semanas depois a gente já entrava e fazia festa, já vinha pular em cima da gente. Então há muito respeito ali dentro. A gente respeita o cachorro, a gente respeita o tempo dele e a gente se respeita, né? A gente sabe que a gente tem que ficar um pouquinho longe até que aquele cachorro acostume ali no lugar e acostume a ser bem tratado novamente. Quando se fala de cães especiais que possuem alguma doença crônica ou possuem alguma deficiência, é muito mais difícil para esses cães ou outros animais também na mesma condição encontrarem um lar. Ainda há muito preconceito com relação a isso e muitas vezes a deficiência daquele animal para ele não existe, existe para nós. Nós temos um cãozinho no abrigo que ele chegou lá, antes de ir para lá ele já foi para a clínica, que é o Boquito, e ele tem uma deficiência na boca. Isso não impede nada, não impede que ele faça nada, mas é diferente, não é um cachorro tido como normal. Já tivemos casos também de cachorros sem uma patinha, cachorros que tinham alguma outra deficiência, e realmente para esses é muito mais difícil encontrar um lar, porque o preconceito ainda existe e a gente precisa quebrar isso, quebrar esse paradigma. Tivemos um cachorro no abrigo que felizmente ele encontrou um lar muito legal, foi o Doug. Ele tomava remédio controlado por causa de convulsões e felizmente esse saiu das estatísticas de cães que ficam de canto, Então ele está com uma família maravilhosa e mostra que é possível sim ter um animal que precisa de cuidados especiais, que precisa de uma atenção especial e que vão dar um amor muito especial também para quem o adota. Agora vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre a adoção e sobre posse responsável. Aguarde um pouquinho que nós já voltamos.
Chega de coceira. Você e seu cachorro merecem uma vida com mais leveza e boas sensações. Apoquel. Alívio imediato contra a coceira. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar, foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, me veio a lembrança de uma perda anterior, né, que eu tive, e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte. E aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo e ela veio para nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da ONG que eu conheci Raul. Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade em comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele está comigo até hoje, fazem 2 anos. Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior, né, da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada, e foi um choque. Mas imediatamente a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário ele precisa querer. Isso não é uma questão de preço, isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos, eles são nobres, eles vivem muito menos que nós, então eles nos ensinam a perda. Na vida a gente perde e o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, né, realmente a gente poder conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial e parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão, eu vou começar a chorar, aquele olharzinho de gratidão pelo que foi feito por ele. Ele é incrível, incrível. E agora, nesse segundo bloco, vamos dar continuidade à entrevista com a presidente da ONG Garra, a Helena Barradas, que vai trazer mais informações para nós. Hoje, um dos nossos maiores objetivos é conseguir um local próprio, que a gente possa ter as baias para os animais, que a gente não precise se preocupar com o valor de aluguel mensal, e que a gente possa investir em algo que vai permanecer. Não que daqui a 1, 2 anos a gente tenha que sair dali e procurar outro lugar, ter todo o investimento novamente para construir as coisas. Então, um dos nossos maiores objetivos hoje é conseguir um local nosso. Bom, o processo de adoção, ele
acontece da seguinte forma: quando a pessoa vai até o abrigo querendo adotar um animal, nós conversamos muito, falamos da importância de ser um dono responsável, um dono consciente, explicamos sobre as despesas que ter um animal em casa traz. Isso se torna uma responsabilidade a partir do momento que a pessoa leva o animal embora do abrigo. Falamos sobre a questão da castração, sobre o cuidado que se deve ter com os animais ali. Então, existe sempre uma conversa muito longa enquanto a pessoa está no abrigo, está conhecendo os animais, conhecendo toda a nossa estrutura ali, conhecendo o nosso trabalho. E a gente enfatiza muito a importância desse acompanhamento pós-adoção também. Então, as pessoas que adotam com a gente continuam mandando notícia dos animais para que a gente possa acompanhar a questão das vacinas, que realmente são muito importantes para proteger os animais. Então, falamos muito com as pessoas que vão adotar sobre a questão da posse responsável. Ter um animal não é só deixar ele ali amarrado numa corrente, cuidando do seu quintal. Ter um animal é ser responsável por uma vida, é ser responsável por um ser ali que pode ficar doente, um ser que vai precisar de você, que pode chorar. Então, às vezes as pessoas acham tão lindo um filhotinho, e realmente são lindos. Só que tirar esse filhote de perto da mãe, tirar esse filhote de perto dos irmãos, pode às vezes causar que esse animal chore muito à noite, que se sinta sozinho. Ele pode fazer um xixi, um cocô fora do lugar, ele vai precisar comer, vai precisar de vacinas, vermífugos. Então, tem toda essa questão e a gente ressalta muito isso, ressalta a importância de ser realmente responsável pelo animal. Se a gente percebe, se a pessoa nos diz que ela não tem condições, que ela às vezes não vai dar vacina porque não importa, ou que acha que castração não é algo tão importante assim, então essa adoção não acontece. Principalmente a questão da castração também, a gente conversa muito com os adotantes sobre isso. A gente mesmo castra principalmente as fêmeas, a gente encaminha a castração para essas pessoas e a gente bate muito nessa tecla. Você quer ter um animal, você vai ter que ser responsável por ele. Bom, a castração realmente é muito importante. A gente frisa muito isso com as pessoas que adotam, com as pessoas que passam pelo nosso caminho. Além de prevenir as crias indesejadas, a castração também previne algumas doenças e prolonga a vida do animal. Então há várias campanhas para que as pessoas castrem esses animais. Às vezes falam que ele não sai de casa, mas pode acontecer, pode fugir, pode algum outro animal entrar, pode alguém distraído deixar o portão aberto. Então a castração é muito importante. Seu animal vai ter a vida prolongada com você. Se você ama tanto o seu animal, castre, viva mais tempo com ele. Outra necessidade que a gente tem é com relação aos voluntários. Atualmente temos poucos voluntários indo no abrigo, comprometidos a ir lá, cuidar dos cães. Então sempre precisamos de mais, sempre tentamos conseguir mais voluntários. Não há um horário específico, não há uma regra exatamente com relação a isso. Vai muito mais da disponibilidade da pessoa e do desejo dela de ajudar, Então, há todo tipo de serviço no abrigo. Desde ir até o abrigo e ajudar na limpeza, colocar ração, água. Também é possível que voluntários cortem grama. Às vezes tem um pouquinho de tempo e gosta de fazer isso. Pode fazer um pouco lá. A gente sempre precisa, porque se a gente não tem voluntários que façam isso, a gente tem que pagar alguém para fazer. Também precisamos de voluntários que deem banho nos cães, que deem carinho. Às vezes tem tão poucas pessoas para ajudar que acaba a gente dando menos carinho do que a gente gostaria para os animais, Então, se a gente tiver mais pessoas que possam se envolver, o trabalho fica muito mais leve, fica tudo muito mais gostoso. Então, a gente gosta, a gente quer e precisa de novos voluntários para nos ajudar no abrigo. Tivemos alguns casos bem marcantes de cães resgatados no abrigo. Um deles foi o Lilico, ele estava num colchão largado, tipo num lixão, e alguém tirou uma foto, postou, e uma das voluntárias chegou até ele. Ele estava quase sem pelos, magro, desnutrido, desidratado. Então ele foi resgatado, foi feito todo um trabalho com ele. Hoje ele está no abrigo, ele vive muito feliz, ele brinca,
é bem recompensador. Outros casos, uma foi da Pretinha também. Ela foi encontrada junto com 3 filhotes e eles estavam sendo comidos por formiga. E uma das voluntárias também na época viu, pediu ajuda pra gente. A gente deu um jeito, encaixou no abrigo. Hoje ela tá muito fofinha, ela se recuperou completamente. Seus filhotes foram doados também. Ela também foi doada, está vivendo numa casa super responsável. Então, são casos muito bacanas. Teve um outro caso também, além de vários outros. Teve o caso da Sasha e da Xuxa. Eram 2 bacês que moravam numa casa, na verdade, já estavam abandonadas na casa. E uma delas tinha acabado de ter cria e comeram todos os filhotes por conta da situação. Não tinham comida, não tinham cuidado, não tinham água, não conseguiam sair. E as voluntárias foram lá, resgataram essas cadelas, trouxeram para o abrigo. Foi feito um trabalho muito intenso para recuperar o peso, para elas poderem ficar bem nutridas, para ficarem saudáveis. Depois também foram doadas. Então são muitos e muitos casos dessas formas de cães desnutridos, cães maltratados, que chegaram até nós e depois recuperados. Eram outros cães, né? Às vezes não dá nem para reconhecer. Então é bem recompensador para nós. Para a gente é muito satisfatório ver aquilo ali, ver que o que a gente pode dar para eles muda completamente a vida deles. Mas principalmente aquilo que eles dão para a gente muda muito a nossa vida também. Gostaria de agradecer imensamente a Helena Barradas pela entrevista, a todo o pessoal da ONG Garra que nos ajudou com essa reportagem e deixar uma mensagem para vocês, principalmente sobre a adoção, né? Tem tantos animais aí precisando de um lar, precisando de ajuda e principalmente a posse responsável, né? Que um animalzinho, um cão, um gato que seja adotado, ele é um ser vivo, ele tem sentimentos e é importante a gente cuidar deles até o finzinho da vida deles, né? Proporcionando a melhor qualidade de vida possível, né? E também vou deixar o contato da ONG Garra, que tem prestado um serviço de qualidade e um serviço excepcional na questão de cuidado, de resgate dos animais. Para quem puder e quiser ajudar, né, eles dependem exclusivamente de ajuda, eles não têm o apoio de empresas, não têm o apoio de nenhum órgão governamental, né, eles só dependem da ajuda das pessoas. Então quem puder ajudar, né, e quem quiser, quem tiver o interesse de adotar um cãozinho, fica o contato deles para virem conhecer também e quem sabe encontrar o seu melhor amigo. Muito obrigado pela atenção, até semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus. Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia.